Caiu, viu? Caiu, mas dessa vez não foi falta da internet, não, é que estourou o tempo. É o tempo que eu sei. Eu falei para ela, falei, na hora que o áudio volta, acaba o tempo. E pina tudo. Não, olha, eu vou te falar, é uma coisa. Eu sou eu, Imotênia. Oh, meu Deus. Você está mandando coisa aqui, Nilce? Nós já achei. Ô, Vera, foi o tempo que esgotou, viu? Dessa vez não foi a internet que caiu, não. Deixa eu aqui, eu mudo de todo mundo. Pronto. Ela que tira lá. Tá aí. Não, e olha, gente, o tanto que a luz da dona Edvanilda tá ótima. Dona Edvanilda, eu tô vendo a senhora tão bem, eu não sei onde que a senhora tá, mas a luminosidade tá perfeita, viu? Parabéns aí para quem amou a senhora, ficou muito bom. Não, gente, esse negócio de luminosidade... Obrigada, viu? Tem um negócio de você tem que ficar a favor da luz, se a luz ficar atrás, você fica preta. E a luz está de frente. Vamos lá, então. Vou voltar aqui. Vou ver se então, a gente estava falando do respeito e de quando o paciente não quer cooperar com o médico, não foi? Isso. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Falar para o médico, explicar, falar, ó, dona Maria, ela não quer caminhar, eu estou tendo dificuldade para falar com ela não quer levantar, ela está desanimada. Se eu passar isso para o médico, o que ele pode fazer? Duas coisas. Primeiro, falar assim, ó, já que ela não está tendo força para andar, o que você acha se a gente arrumar um andador para ela melhor? Você acha que assim ela anima? Aí você vai ver, fala, ó, a gente pode tentar, né? Ver se com o andador ela fica um pouco mais segura, se sente bem para andar. Segundo ponto que ele pode sugerir, fala assim, mas ela está com esse desânimo para tudo ou só para andar? Você fala assim, ó, ela anda meio tristinha, meio desanimada. Eu falo, ó, então eu vou pedir para você passar com um psiquiatra. Porque pode ser que ela está com um comecinho de depressão, por isso que ela não se sente disposta. Às vezes a gente precisa estar ajustando isso aí, vendo a alimentação dela. Então, olha o tanto que é importante esse feedback de forma respeitosa. E você vai falar assim, não, às vezes ela não está andando, não é nem porque ela está com um problema físico, mas é um problema emocional. Às vezes ela não se sente segura. Então, tudo isso eu preciso estar analisando. Para eu passar isso para o meu médico, passar isso para a equipe toda. Para a gente poder melhorar a saúde desse paciente. E até para a família. Porque às vezes você fala assim, tudo isso que a gente fala, a comunicação, também é importante para a família. Porque se eu falar assim, ó, ela vai precisar de um andador, quem vai ter que arrumar? A família. Então, você tem que falar assim, ó, o médico passou para ela caminhar, eu tentei fazer o apoio para ela andar, mas ela não se sente segura, o médico sugeriu um andador. Agora, se você chegar e falar assim, o médico mandou comprar um andador, às vezes a família fala assim, mas por que você não pode dar apoio para ela andar? Porque para que o andador? Ela tem firmeza nas pernas. Mas às vezes o andador vai ser um apoio para ela se sentir segura. Às vezes ela precisa disso.
Então, a comunicação ela é importante. E a cooperação, que eu estava comentando, é justamente disso, de um cooperar com o outro, para a gente conseguir que o paciente coopere, que a equipe coopere. Às vezes, o fisioterapeuta está na melhor da intenção, fala assim, ó, vamos, já que eu venho 2 vezes por semana só, eu vou pegar mais pesado para a recuperação dela ser mais ágil. Mas aí você fala assim, ó, seu fisioterapeuta, está acontecendo o seguinte, você vem, ela fica o resto da semana reclamando de dor. Tem como a gente pegar um pouco mais leve, sei lá, às vezes fazer uma sessão menor ou fazer outro tipo de exercício, porque ela não está se adaptando com isso. Não chegar e falar assim, ela reclamou do seu exercício, você não está dando certo. Não, não é assim. A gente precisa ter jeito. Não precisa. Esse é o segredo do bom relacionamento. E a gente precisa fazer o quê? Se esforçar para se dar bem com todos esses profissionais. Quais são eles? Os principais. Médico, que eu mencionei. Sempre que a gente tiver uma equipe multidisciplinar, ele vai ser o chefe da equipe. Na maioria das vezes, 98%, o médico que vai liderar a equipe. Tá? Enfermeiro, que é o segundo mais importante, principalmente quando eu tenho paciente que está com feridas muito graves. Eu não sei se foi na sala de vocês e uma das alunas comentou que vai uma enfermeira toda semana lá para limpar, para fazer o tratamento de uma ferida que passava. Então, vocês vão ter essa associação muito mais com o enfermeiro do que com o próprio médico, tá? O auxiliar de enfermagem, o técnico, faz tudo a mesma coisa. Alguns procedimentos, o próprio técnico pode fazer. Por exemplo, curar ferida, dependendo do estágio da ferida, o próprio técnico vai fazer. Agora, colocação de sonda, por exemplo, sonda vesical de demora, tem que ser o enfermeiro. Aí não pode ser nem o auxiliar, nem o técnico, tem que ser só o enfermeiro. Tá? Então, depende do procedimento. Tá dando pau de novo. Profissional que você vai a gente vai estar. Deixa eu fazer uma coisa. Vou sentar de cá, às vezes o trem tá para lá, ajuda. Vamos mudar de lugar, vamos ver se aqui é melhor. Passando. Igual aqueles doidos passando lá. Pronto. Então, nós vamos ter também o. Tá melhor que eu não tenho que é. Nós vamos ter também o fisioterapeuta, vai ter fala. Oi. Tem como Oi. assim, você explicar a diferença de enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem? Assim, eu sei, na minha cabeça, o técnico era até além de um enfermeiro. Agora eu já fiquei na dúvida. O técnico de enfermagem, ele está abaixo do enfermeiro, tá, Ana? E vai depender de cada procedimento. Tem procedimento que o técnico de enfermagem pode fazer. Geralmente, quando é assim, o enfermeiro em primeiro lugar, depois o técnico, e embaixo dele eu tenho o auxiliar, tá? Então, cada um vai ser responsável por determinados procedimentos. É o que eu mencionei aqui para as meninas. A parte de colocação de sonda vesical de demora, que a gente vai aprender em noções de enfermagem, é só o enfermeiro que faz, não pode ser o auxiliar nem o técnico. Tudo que o auxiliar e o técnico faz, o enfermeiro pode fazer. Mas nem tudo que o enfermeiro faz, os outros podem fazer. No hospital, eu tenho um enfermeiro padrão, que é um enfermeiro formado em faculdade,
eu vou ter vários técnicos, vários auxiliares, dependendo do porte desse hospital. Tá? Então, assim, os auxiliares e os técnicos estão abaixo do enfermeiro. Deu para ficar claro, Ana? Deu para clarear. Então, tá bom. O fisioterapeuta, vai ter o nutricionista. Quando que eu vou precisar do nutricionista? Ele vai ser especialmente importante quando eu tiver com um paciente que está tendo muita perda muscular. Sabe aquele paciente que, em um curto espaço de tempo, ele começa a ficar muito magro, muito magro, muito magro, perder muito massa muscular, começa a ficar muito fraquinho, começa a parar de comer, por algum motivo ele não está comendo, você faz comida, bate, tenta dar na forma de sopa e ele não come. Nesses casos, eu tenho que acionar um nutricionista, tá? Para tentar repor essa massa muscular. É uma especialidade dele, falar qual alimento é mais adequado e a forma que eu posso dar esse alimento, tá? Vocês vão ter uma parte de uma noção, mas a gente tem que recorrer ao nutricionista, tá? Fono. Quando que eu vou precisar de um fonoaudiólogo? Para paciente que teve AVC, que teve um derrame, tá? Aquele paciente que está tendo dificuldade de fala ou dificuldade de deglutição também, ele não está conseguindo engolir os alimentos. Aquele paciente começa a engasgar muito, qualquer coisa está engasgando, eu preciso acionar o fono. O fono vai passar exercícios específicos para região, tá? Gente, eu estou aqui, tá? Voltei. E eu também vou ter o terapeuta ocupacional. Qual é a função do terapeuta ocupacional? Enquanto o fisioterapeuta ele se preocupa com o retorno da movimentação, o que o fisioterapeuta vai fazer? Ajudar o paciente a andar, ajudar o paciente a fazer os movimentos mais, movimento grosso, né? De levantar, andar, recuperar a movimentação. O terapeuta ocupacional, ele vai ajudar nos movimentos, movimento de pegar garfo, aquele movimento para recuperar a mobilidade, às vezes o paciente está tendo muito problema cervical, dependendo do problema, quando ele é um movimento mais fino do dia a dia, eu vou precisar do terapeuta ocupacional, tá? Então, quem que vai decidir como que eu vou formar a equipe multidisciplinar? É o médico, tá? Não é um cuidador que vai falar assim, ele precisa desse especialista. Não, é o médico, tá? Ele vai fazer o diagnóstico e vai reunir todos os participantes da equipe multidisciplinar, vai chamar o cuidador, chamar o fisioterapeuta, o fono, todos que ele acha que são necessários, e eles vão conversar sobre aquele paciente. Então, como que é feito? O médico dá o parecer dele. Aí o fisioterapeuta olha o prontuário e fala, de acordo com isso aqui, a melhor posição é essa. Cada um vai olhar, estudar o paciente e no final eles se reúnem e falam, gente, daquele paciente ali, todo mundo leu o prontuário dele. O que vocês acham que é a melhor conduta? E eles vão discutir. Então, nos hospitais, tem reuniões periódicas onde eles discutem paciente por paciente. Então, fala assim, hoje nós vamos falar da ala da UTI, desses pacientes que estão na UTI, o que vocês acham? O seu José, como é que está o seu José? O seu José está assim, assim, assim. Alguém tem alguma observação? Acha que tem que mudar a forma como a gente está tratando o seu José? A fisioterapeuta vai falar assim, eu acho que a gente pode tentar fazer algum tipo de exercício para acamado, tentar para ele não atrofiar tanta musculatura. Vocês vão aprender esses exercícios também. Então, aí vai o nutricionista e fala assim, ele está perdendo massa muscular, eu acho que a gente pode mudar a dieta dele. E vai conversando para chegar na melhor resolução para esse paciente.
Então, passo a passo. Reúne a equipe, eles vão estabelecer o tratamento, falar, eu acho que tem que fazer isso, aquilo, eles entram num consenso e depois cada um vai fazer mesmo, vai pôr a mão na massa e vai fazer o tratamento, tá? Exemplo, ali embaixo. O paciente precisa de fisioterapia. Então, qual que é a ação? O fisioterapeuta vai lá buscar o tratamento. Se ele precisa mudar a medicação, o farmacêutico vai olhar aquela receita e falar, ó, mas para que precisa mesmo desse medicamento? Ou será que essa dor que ele está sentindo é efeito colateral de um outro remédio? Aí vai ver se esse medicamento é necessário ou não, tá? Isso, gente, é o que eu estou mencionando, a gente vê muito no hospital, tá? Porque no dia a dia, né, de saúde, geralmente eu não tenho farmacêutico, eu tenho ele lá no hospital. Então, vamos conhecer cada profissional? Qual que é a função? Para eu não entrar na função do meu colega, eu preciso saber qual que é a minha e qual que é a dele, não é? Médico, o que ele vai fazer? Ele vai se ocupar com a saúde, prevenindo, diagnosticando e tratando as doenças, tá? Então, ele requer um conhecimento detalhado e específico. Ele vai ser o líder da equipe multidisciplinar. O que o médico faz? Ele fala a doença. Assim, ó, fulano teve um AVC. Fulano está com infecção. Ele vai dar o nome da doença, tá? E vai coordenar todos os outros tratamentos. Médico, às vezes tem gente que fala, mas o médico não sabe de nada. Gente, ele faz 5 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização. Alguma coisa ele deve saber, tá? Então, vamos respeitar aí a opinião do médico. Você pode tentar raciocinar com ele, mas a palavra final é do médico, tá? Você pode falar, mas ele não está sentindo isso, ou ele está sentindo aquilo, mas sempre respeito, porque o médico é a autoridade máxima em termos de saúde. Depois nós temos o enfermeiro, que esse aqui é o coleguinha principal de vocês. O que o enfermeiro vai fazer? Ele vai ser responsável por distribuir e executar as ordens do médico. O médico, gente, ele fala o que tem que fazer, ele não faz. Quem vai fazer? É o enfermeiro, tá? Ele que vai cuidar, vai fazer todos os cuidados de enfermagem com o paciente, ele que vai pôr a mão no paciente, tá? Vai coordenar todos os serviços, o médico fala, tem que dar tal medicação para o paciente. Quem que vai dar? Se estiver no hospital, o enfermeiro, tá? Ele que vai falar assim, ó, precisa trocar esse curativo, a sonda está na hora de trocar, tem que limpar a sonda. O tratamento é o enfermeiro, quando está no hospital. O paciente foi para casa, muitas dessas atividades são transferidas para vocês, para o cuidador, mas outras continuam sendo do enfermeiro. Tá? Então, vocês precisam ver. O principal que vocês precisam tomar cuidado é para não entrar no que é do enfermeiro. Por isso que a gente tem um livro só para entender noções de enfermagem. Tá? Para a gente poder aí saber o que a gente pode e não pode fazer. E aqui, eu sou suspeita, né? Para falar o farmacêutico. Qual que é a função do farmacêutico? O farmacêutico, ele não põe a mão no paciente, ele vai lidar com o remédio, com o medicamento, tá? Ele que vai monitorar eventos adversos, vai falar se o medicamento está certo ou não, se eu estou tendo o resultado indicado ou não, tá? E vai melhorar a qualidade de vida, tendo em vista, isso aqui é muito importante, questões econômicas relacionadas com isso. Por que eu falo que isso é importante? A gente está vivendo num tempo que não está fácil para ninguém, não é? Então, o médico, ele só vira e fala assim, ó, ele precisa tomar colágeno, e dá lá o nome do medicamento.
Medicamento custa R$230 a caixinha, ele tem que tomar 2 caixas por mês. Olha o custo disso para o paciente. O que o farmacêutico faz? Fala, ó, o médico passou esse, mas eu tenho genérico. Você pode manipular, sai metade do preço. Então, tudo isso, o farmacêutico que faz? Ele prioriza o cuidado com a saúde, mas ele também vê a questão econômica do paciente. O que é mais barato para esse paciente? Por isso que o farmacêutico sempre oferece o genérico. Não é porque ele quer vender. Se fosse por isso, ele vendia o mais caro. Mas não, ele fala assim, ó, o que vai ser o custo-benefício para esse paciente? Será que eu posso oferecer um manipulado? Tem manipulado que sai do medicamento de referência que os médicos passam, é R$100 e o manipulado é 20. Então, assim, então a gente precisa levar isso em consideração. Porque a pessoa, principalmente quando ela é idosa, ou está passando por uma necessidade especial, ele já está tendo muito gasto. Gasto com fralda, gasto com remédio, gasto com consultas. Então, o que eu puder economizar na terapia, nos medicamentos, é muito bem-vindo, né? Aí nós temos outro profissional da equipe multidisciplinar, que é o fisioterapeuta. O que ele vai fazer? Atividade de reabilitação e reintegração do paciente no meio social, tá? Ele vai avaliar, tratar e minimizar os problemas com o objetivo de curar as mais variadas disfunções. Então, o fisioterapeuta olha o paciente e fala assim, nossa, ele está acamado, a gente precisa tentar mudar a posição dessa cama para prevenir um problema na coluna, senão logo, logo ele vai estar reclamando de dor nas costas. Então, essa é a função do fisioterapeuta, tentar reabilitar esse paciente, né? E, gente, a gente vê uma diferença gigantesca de pessoas que sofreram AVC, de pessoas que sofreram algum tipo de acidente, quando eles têm acompanhamento do fisioterapeuta e quando não tem. A recuperação é outra, tá? Principalmente AVC, tem que ter acompanhamento do fisioterapeuta. É muito importante. Faz uma diferença gigantesca. Por isso que às vezes tem paciente que fala assim, nossa, o fulano teve AVC, nem parece que teve. Por quê? Entre outras questões, fez um bom acompanhamento, uma boa recuperação, tá? Depois nós vamos ter quem? O nutricionista. Qual que é a função dele? Fazer avaliação nutricional, fazer educação alimentar, vai auxiliar na dieta do paciente e ajudar na melhora da saúde. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar só sobre fatores nutricionais. Vocês vão aprender a fazer cálculo da dieta, quanto que eu tenho que ingerir de caloria para o meu biotipo, quais são os nutrientes, qual que é a função dos nutrientes. Mas a gente tem até uma questão que eu sempre faço quando a gente fala desse assunto. Quem é o responsável por estabelecer a dieta? O nutricionista ou o médico, tá? Porque eles estão muito mais gabaritados para fazer isso. Falar qual medicamento, qual alimento é importante. E o nutricionista, ele não trata só alimentos, ele fala também sobre suplementação alimentar. Então, ó, esse paciente, ele faz uma bateria de exames, fala assim, ó, o magnésio dele está baixo, ele está precisando. Ou, ó, esse paciente fez uma cirurgia, tirou a tireoide, né? Teve câncer na tireoide, ou estava com algum problema, precisou tirar. Nós vamos ter que fazer uma suplementação alta de cálcio. Ele vai ter que tomar 5 comprimidos de cálcio da dosagem mais alta por dia. É ele que vai acompanhar, falar, não, agora a gente já pode começar a diminuir essa dosagem. Tudo isso é um nutricionista. E se eu não faço esse acompanhamento, principalmente quando eu tenho um problema na tireoide, o que vai acontecer? Eu estou com um forte candidato a ter osteoporose, porque eu não fiz o acompanhamento necessário. E aqui a gente
tem o terapeuta ocupacional. Qual que é a função dele? Vai buscar a recuperação funcional desse paciente. É muito parecido com o fisioterapeuta. Porém, ele vai auxiliar, enquanto o fisioterapeuta, eu mencionei que é atividades mais grossas, né, de movimentação, o terapeuta ocupacional, ele foca na realização das atividades desde a mais simples. Exemplo, escovar os dentes. Às vezes o paciente, ele recuperou o movimento, ele consegue pegar um copo e tal, mas o movimento fino de escovar os dentes, ele não consegue realizar ainda. Então, precisa de treinamento, reforçar aquele músculo para ele conseguir fazer esse movimento fino. Até de comer sozinho. Às vezes eles conseguem, mas tem muita dificuldade, né? Então, às vezes começa com a colher até conseguir voltar para o garfo. Tudo isso é o terapeuta ocupacional que faz, tá? Outro exemplo, dirigir o carro, movimento fino, né? Que eu não posso virar muito. Tem que fazer ir virando um pouco. Esse movimento fino é o terapeuta ocupacional que faz. Desde pessoas que tiveram problemas de saúde, mas também aqueles pacientes, crianças, que têm dificuldade em desenvolver essas habilidades. Como, por exemplo, autistas. A Regina, né? Tá longe o som. E tá sumindo. É que eu vim mudar o slide. Aí eu fiquei longe aqui do celular. E depois, meninas, nós vamos ter o fono, tá? O fonoaudiólogo. Ele vai ser responsável pela reabilitação da fala, linguagem, e o principal, para mim, deglutição. Tá? O que é deglutição? A pessoa conseguir ingerir o alimento, tá? E vai ajudar esse paciente a recuperar a fala. Quando a gente encontra com uma pessoa que teve AVC ou que já está com Alzheimer avançado, a gente vê que eles falam com dificuldade, né? Às vezes falam, parece que tem uma batata na boca, a língua parece que fica grossa, eles não conseguem ter uma boa dicção, né? A musculatura toda fica comprometida. Então, o fono vai ajudar nisso, fortalecer a musculatura. E eles passam o exercício para ajudar a fortalecer até mesmo a musculatura do pescoço. Para quê? Para eu conseguir ajudar esse paciente para que ele não engasgue tanto, né? E aos poucos eu vou recuperando essas funções, tá? Então, qual que é o objetivo? Por que a gente está falando tanto assim dessa equipe multidisciplinar? Porque a gente quer diminuir a desigualdade entre os profissionais da área da saúde. Por mais que o médico ele seja o chefe da equipe, ele não é mais que o cuidador, tá? Por mais que vocês são as pessoas que mais conhecem o paciente, você não é melhor que o fisioterapeuta. Você tem que ter um bom relacionamento com ele, como se ele fosse também cuidador. Você não pode menosprezar, achar que o fono, só porque ele ajuda na fala, a tarefa dele não é tão importante. Não é assim que as coisas funcionam. E é função nossa. Assim como é função nossa diminuir, dar amor, carinho para o paciente, diminuir essa desigualdade entre os profissionais, tá? E fazer com que ocorra uma integração e respeito diante das decisões tomadas. Por que isso é importante? Porque muita gente menospreza a decisão do profissional, não é? Às vezes o terapeuta ocupacional fala assim, você tem que fazer, comprar uma tesoura sem ponta e dar papel para essa pessoa cortar para ele recuperar a movimentação fina. Aí o que o cuidador faz? Fala, vê lá que eu vou fazer isso.
vai ter uma sujeirada na casa dele. E ele vai ficar um trabalho danado. Vai só fazer sujeira. E para que isso? Isso aí tem importância? Não tem ficar cortando papel. Isso é coisa de criança. Importância tem sim, ajuda na coordenação motora dele, uai, a voltar ativa. Gente, criança em creches também é uma área para vocês trabalhar, o tanto que é importante essas atividades. Atividade de cortar coisas ajuda justamente nessa movimentação fina, de pinça, né? Como é que eu consigo pegar um copo e não deixar ele cair? Porque eu tenho força nesse... Opa! Aqui. Eu tenho força nesse dedo, nessa musculatura. E como que eu vou conseguir desenvolver essa musculatura? Cortando, fazendo esse tipo de exercício, tá? Então, não é uma tarefa só para te dar trabalho. Tem um porquê daquela atividade. E se eu for consciente que aquele profissional sabe o que ele está falando, eu não vou desrespeitar a decisão que ele tomou. Se ele falou que isso é importante, eu vou fazer de tudo para pôr em prática aquela decisão. E aí entra o tanto que vocês são importantes, porque vocês, no final, é que vão determinar o que vai fazer e o que não vai. Porque vocês estão com esse paciente. Se você virar e falar assim, ele não vai cortar papel, ele não vai. Porque é você que organiza, que põe lá, que faz tudo para ele ter essa atividade. Tá? Então, com relação às atividades e aos diversos profissionais, ficou alguma dúvida? Não? Meninas online, tá tudo certo? Faz um joinha aí para eu ver vocês. Tudo certo, tá, Vani? Então, tá bom. Agora nós vamos entrar, pessoal, em outra parte igualmente importante. A gente viu os dois pilares, né? Cooperação e respeito. Agora nós vamos ver os outros dois pilares, que é ética e moral. Por que que esses dois são importantes? E se eu fosse falar para vocês hoje, falem para mim a diferença de ética e moral. Às vezes a gente fica um pouco confuso, não fica? Assim, não, eu preciso falar a diferença. Que difere a ética da moral? A gente dá aquela travada, né? Pelo menos a maioria de vocês, eu acredito. Então, nós vamos aprender a diferença de cada uma delas, como que eu vou desenvolver cada uma delas. Vamos começar com a ética? O que é ética? Se eu for falar assim, defina a ética, jogar lá no dicionário. É a busca fundamentar o modo de viver, está relacionado com a postura, com aquilo que pertence ao caráter e ao comportamento, ao modo de ser de um indivíduo ou como lidamos com a outra pessoa. Isso é ética. Então, aquilo que é do meu caráter, meu comportamento, meu modo de ser individual, mas como que o meu indivíduo vai lidar com o outro, tá? Isso é ética. A moral já não tem tanto o outro, tá? A moral são regras assumidas minhas, tá? Ela é fundamentada, claro, na obediência, nas normas, nos costumes sociais, pelos valores e comportamentos da sociedade. Mas é o meu julgamento do que é certo e do que é errado. Então, é diferente quando eu falo em profissionais, eu falo mais em ética do que em moral. Tá? Então, esse slide é o mais importante para a gente diferenciar o que é ética do que é moral. Por quê? Ambos, tanto a ética quanto a moral, ela lida com o que é certo e com o que é errado. As duas têm essas mesmas premissas. Porém, a ética é um modo social de agir. Implica num consenso na adesão da sociedade. Ou seja, o que
o que os cuidadores dizem que é certo e errado? Dentro da minha profissão, o que é certo e o que é errado? Dentro do meu condomínio, onde eu moro, o que o pessoal fala que é certo e o que é errado? Isso é ética, tá? Dentro de uma sociedade. Já a moral é a minha forma de viver, tá? De agir. Claro, ela é influenciada pela sociedade, ela é influenciada pelas experiências que eu tive na vida, é o que eu acho errado. Por exemplo, algumas pessoas acham errado mulher sair na rua de mini-saia. Outras pessoas acham isso perfeitamente normal. Isso vai da moral das pessoas. Mas a ética diz que eu não posso sair de calcinha na rua. Isso ninguém faz, porque a ética não permite. Então, vocês estão vendo que é muito sutil a diferença, mas existe sim essa diferença entre ética e moral. Então, a ética é guiada pela cultura da sociedade. No Brasil, eu não posso sair de calcinha na rua, mas eu posso ir para a praia de biquíni. Se eu for usar biquíni nos Estados Unidos, eles já acham um absurdo. Falando, nossa, tá pelada. Se eu for, então, lá para o Oriente Médio, eu vou ser morta, porque eu não posso usar biquíni na praia. Então, vai variar dependendo da cultura, mas naquele ambiente, isso é aceitável. Já a moral é a minha consciência. Eu posso usar biquíni, mas eu não me sinto confortável, eu prefiro usar um shortinho. Isso é a minha moral. Eu não estou impondo isso para ninguém, é a minha forma de ver as coisas, tá? Então, a ética é formada pelo coletivo, tá? Se constrói a partir do consenso de várias morais. Então, quando todo mundo entra num consenso, aquilo é ética. A moral, ela é fundamentada na ética, mas ela é o meu modo de ver, tá? Então, vai variar muito a moral. A moral, cada uma de vocês vai ter um consenso do que é certo e do que é errado. Na moral, eu não posso discutir com vocês, mas a ética, sim. A ética eu posso falar. Tanto é que existem muitos processos que a pessoa foi contra a ética, né? Teve uma atitude não ética. Exemplo, eu vou cuidar de um paciente. Vocês acham que é bem visto na nossa sociedade eu tirar uma foto da intimidade desse paciente, trocando fralda e postar nas redes sociais? Não é. Falta de ética. É falta de ética. Eu não posso expor uma pessoa sem o consentimento dela ou da família dela. Isso é falta de ética, tá? Agora, se eu quiser postar uma foto minha de biquíni lá no meu status, eu posso? Posso. Pode aí. A minha moral permite. Tem pessoas que acham isso extremamente inapropriado. É um absurdo, mas tem gente que acha um absurdo, mas não, se você colocou, aí é sua moral, você que sabe. Aí. Exatamente. Tem que respeitar. É o gosto dela. Então, isso, gente... Giovanni, Oi, pode falar, Ana. tem a ver com bom senso, a ética? A ética tem a ver com bom senso. Sim, tem a ver. Só que o bom senso, ele fica aqui no meio, né? Entre a moral e a ética. Por quê? Às vezes, eu falo assim, gente, mas o que tem? Eu fico de biquíni na praia. O que tem ao postar no meu estado? Não tem problema.